a gente vai ver multiplicações com números que não fazem parte aí das dezenas exatas. Vejamos, questão 1. Uma operadora de celular oferece ligações para telefones fixos a 13 centavos o minuto. Quanto custa uma ligação de 12 minutos nesse caso? Há vários modos de efetuar. 12 vezes o 3, né? Por que 12 vezes o 3? A gente vai pegar a quantidade de centavos, né, que é o valor do minuto, e multiplicar pela quantidade de minuto que a pessoa usou na ligação. Então, é 12 minutos vezes os 13 centavos. Copie o processo geométrico em papel quadriculado e cole-o no caderno. Não há necessidade de fazer isso, você vai só observar. Aqui também pede que você copie o algoritmo da decomposição no seu caderno. Mas eu quero que você só observe aí no seu livro, tá bom? Então, como que a gente vai fazer essa continha? Essa continha, se a gente colocar ela de maneira simplificada, nós vamos ter 12 vezes o 13, né? Como a gente tem já aí no livro. Mas a gente pode fazer ela de várias maneiras, tá bom? Então, vejamos. A primeira forma, ele mostra aqui a forma de calcular geometricamente com o papel quadrado. E aí, ele faz uma decomposição, tá? Aí no nosso livro nos mostra essa decomposição do 12 vezes o 13, tá bom? Então, aqui no papel quadriculado, como que a gente representa isso e responde através do papel quadriculado? A gente vai pegar, colocar aqui na horizontal, né? A gente coloca aqui na horizontal um dos nossos números, a gente representa no papel quadriculado, ou seja, aqui primeiro ele colocou 13, ele pintou 13 quadrinhos. Mas quando ele pintou esses 13 quadrinhos, ele representou as dezenas, né? Porque 13 é o mesmo que 10 mais 3. Então, ele representou as dezenas de uma cor e as unidades de outra. Na vertical, ele colocou o outro fator da nossa multiplicação, que é o 12. Então, o 12, se a gente fizer a decomposição dele, a decomposição é 10 mais 2, como a gente pode ver aqui, ó, 10 mais o 2. Então, ele colocou aqui a casa das dezenas e depois representou as unidades de outras cores. Feito isso, olha só, eu vou marcar aqui para você observar como que a gente inicia esse processo. Primeiro, eu marco aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Aqui eu tô marcando o 13. Eu vou mudar de cor só pra gente deixar claro aí. 11, 12, 13. Então, aqui a gente marcou nosso primeiro fator, tá? Ó, que foi o 13. Depois de a gente fazer isso no papel quadriculado, a gente vai marcar o nosso próximo fator. Então, a gente já começa desse primeiro fator que já está marcado aqui, ó. Então, a gente vai contar daqui o 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu chego no 10, eu troco a cor para eu entender o que é dezena e unidade aqui no meu papel quadriculado. Então, 10, 11, 12. Marquei aí o 12 aqui, que era o nosso próximo fator aí da nossa multiplicação através aí do papel quadriculado. Gente, esse tipo de multiplicação, ele é importante só para que a gente conheça. Geralmente, a gente não utiliza no nosso dia a dia o papel quadriculado, mas ele pode vir em provas, então é importante você saber como responder aí no papel quadriculado, tá? Então, depois que eu faço essa marcação, nessa primeira marcação aqui, ó, do primeiro fator e do segundo fator, eu vou preencher o meu papel quadriculado. Então, ó,
em todo esse espaço aqui, a gente vê que ele preencheu, né? E em todo esse espaço aqui também, tá? E por que que foi preenchido com cores diferentes? Para a gente identificar o que é dezena e o que é unidade, tá bom? Para facilitar no processo aí de multiplicação. Então, aqui, ó, nessa parte aqui deste quadrado amarelo, a gente tem 10 vezes o 10. Quanto que é 10 vezes o 10? É 100. Então, nós encontramos aí o primeiro fator, que inclusive está aqui, 100, na cor amarela. Depois, a gente vai multiplicar 10 vezes o 3. 10 vezes o 3 é quanto? 30. Tá aqui, ó, o 30. Depois, a gente vai multiplicar 2 vezes o 10, tá? Ó, a gente vai pegar 2 vezes o 10, que dá 20. E, por último, a gente vai multiplicar 2 vezes o 3, tá aqui, ó, 2 vezes o 3, 6, que é igual a 156. Então, 12 vezes o 13 é igual a 156 centavos, ou R$ 1,56, tá bom? Então, professora, mas como que você sabe que eu tenho que multiplicar o 10 vezes o 10? Porque quando a gente preenche aqui o papel quadriculado dessa maneira, de forma colorida, basta a gente fazer as multiplicações para poder, né, a gente concluir o nosso processo. Depois que a gente pintou, a gente vai contar quantos quadradinhos tem aí. Se você for contar quantos quadradinhos tem aqui, pintados ao todo, vai dar os 156. Mas dá muito mais trabalho você fazer isso do que você calcular. Então, eu pego o número que está na minha vertical e multiplico pelo número que está na minha horizontal. Então, ó, 10 vezes 10 deu aqui o 100. Só tem um número? Não. Tem dois números aqui na horizontal. E aqui eu também tenho dois números na vertical, mas primeiro eu faço por um, depois por outro. Então, 10 vezes o 3 deu quanto? 10 vezes o 3 deu 30. Então, a gente tem aqui, ó, 10 vezes 10 e 10 vezes o 3, ou 3 vezes 10. Primeiro, a gente multiplicou aí o primeiro fator, pelos dois fatores que estão na horizontal. O primeiro fator vertical pelos dois fatores que estão na horizontal. Depois, eu vou pegar o segundo fator, que é o 2. Vou até mudar de cor aqui. Vou pegar o segundo fator, que é o 2, né? E multiplicar, ele está na vertical, e multiplicar pelos meus números que estão na horizontal. Então, 2 vezes o 10, né? Ó, tá aqui. 2 vezes o 10 dá 20. Tá aqui marcado. E 2 vezes o 3, que é o nosso próximo fator que está na horizontal, dá 6. Depois, eu somo tudo e encontro aí o resultado, que é igual a 156, tá bom? Então, esse é o algoritmo através do papel quadriculado. Se caso aparecer uma questão como essa na prova, como que você vai fazer? Pedindo para você colocar no papel quadriculado. Você vai pegar os fatores, tá? O papel quadriculado, ele te ajuda a fazer uma multiplicação de dezenas que não são exatas, como é o caso de 12 vezes o 13. Então, você vai pegar os fatores, vai pegar o primeiro fator, vai decompor ele, 10 vezes o 3, tá? E vai fazer aí a pintura, destacando o que é a dezena e o que é a unidade. Depois, você vai pegar o segundo fator e vai colocar ele na vertical. O primeiro fator na horizontal e o segundo fator na vertical. E vai pintar também, destacando o que é dezena e o que é unidade. Depois, basta você fazer aí as contas, né? 10 vezes o 10, os dois números que estão na vertical, o primeiro número que está na vertical vezes os dois números que estão na horizontal, depois o segundo número que está na vertical vezes os dois números que estão na horizontal. Esse quadriculado aqui, ó, 2 vezes o 3, ele não existia, mas como a gente fez a multiplicação, ó, 2 vezes o 3, aí deu para a gente descobrir que aqui
tinha um espacinho que a gente tinha que preencher, certo? Então, é isso pelo papel quadriculado. Espero que vocês tenham compreendido. Já pelo algoritmo da decomposição, a gente vai decompor o 12 e o 13 também. Só que como que a gente vai fazer a multiplicação? Como 12 é igual a 10 mais 2 e 13 é igual a 10 mais 3, temos 12 vezes o 13, que é igual a 10 mais 2 vezes o 10 mais 3. E aí, como que a gente faz a conta? 10 vezes o 10, 100. 10 vezes o 3, 30. Da mesma forma, ó, um algarismo eu multiplico pelos próximos 2 algarismos que estão lá sendo multiplicados. Depois eu pego o outro, que é o 2, 2 vezes 10, 20. 2 vezes o 3, 6. E vou somar, né, depois, 100 mais 30 mais 20 mais 6, que é igual a 156. E pelo algoritmo usual, ele está explicando aqui direitinho, né, que vocês já sabem utilizar o algoritmo usual. 2 vezes o 3 dá 6. 2 vezes o 1 dá 2. Então, fiz primeiro o cálculo aí com o 2, né, com o número das unidades. Depois, vou fazer o cálculo com o número das dezenas. Eu coloco um zero aqui, porque eu já vou começar da casa da dezena. Então, 1 vezes 3 dá 3 e 1 vezes 1 dá 1. Depois, eu somo o meu resultado, 6 mais 0, 0. 2 mais 3, 5. E o 1 mais nada dá 1. Então, dá 156. E o algoritmo simplificado, era só não colocar o QVL, né? E a gente encontra o mesmo resultado. Então, aí, quanto custa uma ligação de 12 minutos? Aí você vai colocar. Uma ligação de 12 minutos custa 156 centavos, ok? Na página 140, nós vamos treinar aí, né, essas multiplicações que não são por dezenas exatas, tá bom? Então, vamos lá. Questão 2. Os torcedores do Flamengo do Rio de Janeiro estão organizando uma viagem para assistirem a partida Flamengo versus Corinthians em São Paulo. Em cada ônibus cabem 43 torcedores. Foram reservados 15 ônibus. Quantos torcedores podem viajar? Para dar a resposta, devemos efetuar a multiplicação 15 vezes o 43. Complete cada passagem do algoritmo usual. Então, você vai multiplicar o 15 vezes o 3 aqui no algoritmo usual. Primeiro, você vai fazer 5 vezes o 43, ó, tá até mostrando aqui para você. 5 vezes 3, 5 vezes 4, colocar aqui o resultado. Depois, você vai repetir o resultado do 5 vezes o 43 e vai multiplicar o 10, né? Porque aqui o 1 é uma dezena. O 1 vezes o 43, ou 10 vezes o 43, como ele chama aqui, né? A dezena vezes o 43. E vai colocar aqui o resultado. Lembrando que quando a gente passa para a casa da dezena, a gente coloca um zero aqui, tá? Para iniciar. E aí, a gente faz a multiplicação. Depois que você descobrir quanto é 5 vezes o 43, 1 vezes o 43, você vai repetir aqui, fazer a soma e encontrar o resultado. E aí, você vai colocar o resultado aqui, né? Quantos torcedores podem viajar? Você vai botar a resposta. Podem viajar tantos torcedores. Analise novamente o algoritmo usual simplificado e escreva a resposta do problema. Você vai colocar aqui. Podem viajar tantos torcedores para assistir o jogo. Questão 3. Observe a multiplicação feita pelo algoritmo usual e complete as etapas. Então, a multiplicação ela já está feita. Você vai completar as etapas. Qual foi a primeira etapa? A primeira etapa dessa multiplicação aqui, ó. 25 vezes o 47. A primeira etapa é 5 vezes o 47, que foi igual a quanto? A segunda etapa é o 2 ou 20 vezes o 47, que é igual a quanto? Aí você vai colocar aqui. E a terceira etapa foi a soma do 235 mais 940. E está aqui o resultado. O ideal que você coloque aqui na segunda etapa é o valor real da dezena. Se eu tenho 2 dezenas, é 20. Se eu tenho 3 dezenas, é 30. Então, você vai colocar aqui, ó, 20 vezes o 47, tá bom? Na questão 4,
pede que você examine mais 2 multiplicações efetuadas pelo algoritmo usual e efetue as demais. Então, aqui nós temos 2 exemplos, e aí você vai responder as outras multiplicações usando aí esse mesmo algoritmo, que é o algoritmo usual que a gente mais utiliza, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês as etapas dessa multiplicação aqui, tá? Nós temos então aí, deixa eu só trocar aqui a cor. Nós temos 47 vezes o 25. A primeira etapa é calcular a partir aqui das unidades. Então, vai ser 5 vezes o 7. Quanto que é 5 vezes o 7? 35. Eu não vou colocar 35 aqui, né? Então, eu mando o 3 lá para a próxima casa, que é a casa das dezenas, porque o número 35 é composto de unidade e dezena. Então, eu mandei ele aqui para a casa das dezenas. Depois, eu multiplico 5 vezes o 4, que é igual a 5 vezes 4 é igual a 20. Mais o 3 que está aqui em cima fica 23. Então, essa aqui foi a primeira etapa. 5 vezes o 47. Eu vou colocar bem aqui, ó. Primeira foi 5 vezes o 47. A segunda etapa, gente. Como que vai ser a segunda etapa? Vai ser na casa das dezenas. Se é na casa da dezena, eu começo colocando um 0 aqui, ó, tá? Para marcar que eu vou iniciar a partir da casa da dezena. Então, na segunda etapa, eu tenho 2 dezenas. Então, significa que vai ser 20, porque 2 dezenas é igual a 20. Vai ser 20 vezes o 47. 20 vezes o 47 é muito fácil, porque é uma dezena exata. Então, 0, eu já coloquei o 0 aqui. 2 vezes o 47. Agora, 2 vezes 7, 14. Eu coloco o 4 aqui. Então, eu tenho 14 dezenas. Uma dezena vai aqui, ó, para o meu próximo número. Porque quando eu tenho 14 dezenas, um número vai lá para 14 unidades, né? 2 vezes o 7 são 14 unidades. Então, 14 unidades já ultrapassa. Vamos lá para as dezenas. Tem 2 algarismos, né? Um faz parte aí da casa das dezenas. Então, 2 vezes 7, 14. Mando 1 para cá. 2 vezes 4, 8. Mais 1 dá quanto? 9. Logo, 20 vezes o 47 é igual a 940. E a terceira etapa é essa aqui, ó. A soma, tá bom? Então, tá aqui a terceira etapa. Eu mostrei aqui para que vocês possam efetuar aí e responder, né, as alternativas da questão 4, ok? Então, nossa aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor, que ele vai lhe explicar melhor.